Oi, gente, hoje eu quero falar daquele basicão que a gente tem que saber, pelo menos entender, né, um pouquinho, antes de começar a ler a Bíblia. E eu vou começar perguntando para vocês. Quando vocês perguntam para alguém, né, que é mais experiente, um pastor, enfim, por onde eu começo a ler a Bíblia? E qual que é a resposta? Vai e leia o Novo Testamento. Mas vamos olhar aqui uma proporção. Olha só. A Bíblia e mais ou menos, deixa eu ver aqui, olha, abri quase certo. Aqui a gente tem essa partezinha aqui, é o Novo Testamento. Isso aqui é o que os cristãos insistem em chamar de Velho Testamento. Será que a gente tem que começar por aqui, ó, pelo final? Que isso aqui é o final. Vamos ver. Então, o primeiro grande erro para mim é começar pelo Novo Testamento. Porque uma das coisas que mais dá confusão na cabeça das pessoas, e que não deveria, é o seguinte: judeu não é todo Israel. E Israel não é judeu. Como assim, Silvia? Bom, lembra lá que Jacó, que depois ficou chamando Israel, ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e um desses carinhas é Judá. Então, judeus são os filhos de Judá, são a tribo de Judá. Ainda falta 11 tribos, então você não pode falar que Israel, que o povo escolhido do Criador, são os judeus, né? No Velho Testamento, vamos colocar assim. Então, se você chamar todo mundo de judeu, você falar, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para os judeus, você vai ler as coisas e não vai entender. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O Messias fala assim, quando uma mulher estava incomodando ele, né? E querendo uma bênção para a filha dela. E os apóstolos falavam, dispensa essa mulher, porque ela não é uma de nós. E aí o Messias vira e fala assim, realmente, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou que ele veio só para os judeus? Não, não. Ele veio da tribo de Judá para Israel. Mas quando ela disse que os cachorros comem das migalhas dos seus senhores, e isso é bem profundo, e eu não vou trazer aqui, aí ele falou, bom, então, ela está querendo fazer parte de Israel, porque se ela está querendo as minhas migalhas, se ela está crendo no que eu vim fazer aqui, que é confirmar toda a palavra do meu pai, ela está querendo fazer parte, então sim, agora eu aceito, porque se você quer fazer parte de Israel, você pode. Então tá, judeu não é Israel. O judeu faz parte de Israel. Então, quando você lê lá Efraim, Manassés, Dan, Asher, Naftali, são todas as tribos. Todo mundo, Levi, Benjamim, toda essa galera faz parte de Israel, não é só judeu. E por que dá essa confusão? Que depois de muito ser lançado pelas nações, os únicos que voltaram para reerguer o templo foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e parte da tribo de Levi. Mas como os judeus eram em número maior, aquele povo ficou chamando judeu, ou seja, da tribo de Judá. Quem veio reconstruir o templo? Aqueles da tribo de Judá, os judeus, beleza. Então eles se acharam e o resto de Israel se perdeu. Beleza? Tá. Então, o segundo problema a gente fala, todo fariseu é ruim. Todo fariseu quis matar Jesus, né? E o farisaísmo era o judaísmo. Se a gente fala que todo fariseu era ruim, todo mundo, né, os judeus eram fariseus, ou eles estavam sob o farisaísmo, tinha os fariseus e tinha os judeus que seguiam aqueles fariseus. Se a gente fala que tudo isso é ruim, como que o Messias veio desse povo e muitos dos fariseus e dos judeus creram nele? Então a gente não pode generalizar. Existiu sim um grupo de fariseus invejosos que não queriam perder o seu posto. Por quê? Por causa do fardo pesado. O que é o fardo pesado que o Messias veio abolir, né? São as leis que eles criavam, né? Lei sobre lei, sobre lei, sobre lei, que eles criavam. Eles alargavam o mandamento cada vez mais. E interessante, como que eu sei isso? Bom, tá na palavra. O problema é que em grego, toda a tradução, né, para o português, eles pegaram obras da lei e lei do Criador e traduziram tudo como lei. Então fica difícil, você vai ter que pesquisar um pouquinho mais.
Mas olha só uma dica boa pra gente saber separar. O Messias, né, Jesus, ele estava conversando com algumas pessoas e ele falou assim: aquele que assenta na cadeira de Moisés, quem que assenta na cadeira de Moisés? Um fariseu para ensinar na sinagoga. Vocês vão ouvir, isso obviamente não está no Velho Testamento, está no Novo, né? Tudo que é que esse cara, esse fariseu, que se assentar na cadeira de Moisés, tudo que ele ensinar, vocês vão fazer. Mas tudo que ele fizer, vocês não vão fazer. O que ele estava dizendo? O que ele ensina é a Torá, é a palavra do Criador, é o Pentateuco, são os profetas. Isso que ele está lendo na sinagoga, isso que ele está ensinando, isso vocês vão dar ouvidos, porque isso vem do meu pai. Mas o que ele faz, o alargamento do mandamento, aquele tudo que ele inventou, que né, o judaísmo criou em cima disso, isso vocês não vão fazer. Então a gente não pode pôr todo mundo no mesmo balaio, ok? Então tá bom. Então só para recapitular, o problema não era ser fariseu e nem ser judeu. O problema era como eles encaravam isso. Qual fariseu? É o fariseu que creu, que se converteu? Porque, como assim, Silvia, ele se converteu? Ele não se converteu a uma nova religião. Ele se converteu para aquilo que estava escrito. Que o Messias mandou você prestar atenção e fazer aquilo que o que assenta na cadeira está lendo. A cadeira de Moisés está lendo. Você vai se converter, você vai parar. A palavra conversão significa retorno. Você estava na direção, foi, né, para lá um pouquinho, não, mas você se retorna para o caminho e continua. Então, as pessoas que ouviram o Messias, elas retornaram. E é isso que ele veio fazer, né? Ele saiu de dentro dos judeus, os judeus não ouviram, e assim ele pôde fazer com que as nações, porque as tribos perdidas estavam perdidas nas nações, dessem ouvidos a ele. Agora eu quero trazer um outro tema, que obviamente tem relação com isso, né? Tem gente que fala assim, olha, você não pode ficar fuçando muito, querendo aprender grego, querendo aprender hebraico, ou sei lá, querendo pegar o dicionário de Strongs, que eu vou falar aqui, né? E ver as palavras certinhas. Você não pode fazer isso, porque você tem que se ater à revelação. O Espírito Santo revela à igreja a vontade dele. Ler a Bíblia em português mesmo tá bom. Isso é um erro muito grande. E nós vamos ver por quê. Olha só. Sobre a sabedoria e o conhecimento. O que o Criador tem pra gente? Lá em Atos, está escrito assim: as pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os da Tessalônica. Quem que eram esses? Eram os bereanos. Por quê? Porque tudo que Paulo dizia, eles iam conferir no Tanar. Tanar eram as escrituras que eles tinham na época, que era o Pentateuco, né, que é a Torá, e os profetas. Então, tudo que Paulo falava, eles conferiam lá, porque se ele estivesse falando alguma coisa contrária, aquilo não era verdade. Então, eles tinham que conferir. Não é que eles poderiam. Não é que chegasse uma pessoa lá, Paulo, chegasse com uma revelação muito louca, falando umas coisas muito loucas e falando que era da parte do Pai, e descesse um anjo lá de luz e confirmasse tudo. Se aquilo não tivesse escrito, não, tá errado. Por quê? Porque a palavra fala que a mentira pode vir revestida num anjo de luz. Se você não souber a verdade, se você não souber o que está escrito, você vai se ferrar. Então, não dá para ficar só na revelação. Aliás, você tem que conferir se isso bate com a verdade. Porque se a gente tem a Bíblia, a gente tem que falar. Se a gente fala que o Messias é o caminho, a verdade e a vida, isso tem que estar na palavra. Certo? Porque se ele é a palavra do Criador, a palavra do Criador é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém chega a ele se não for por esses três caminhos. Quer dizer, esses três caminhos são... Lá em Colossenses está escrito assim: meu propósito é encorajá-los, uni-los em amor, para que tenham todas as riquezas derivadas da segurança e conheçam integralmente a verdade secreta de Deus, isto é, o Messias, Jesus. Todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos plausíveis, mas ilusórios. Olha que interessante. Aqui ele está falando da verdade secreta de Deus, que está no Messias. E todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Como é que você conhece o Messias? Ele veio e confirmou tudo o que estava escrito.
Então, eu não posso ter uma revelação que está fora daquilo que está escrito, que está fora da palavra, que está fora do que o Messias falou. E aí a gente tem que ter sabedoria, é conhecimento sim, para ver isso. Tem que conferir sim. Eu não posso receber isso e falar, não, eu recebi. Foi um anjo que me disse. Pois é, a serpente também falou com Eva lá e com Adão, e eles conversavam com o Criador face a face todo dia. Então não dá para ser assim. Em João está escrito, examinai as escrituras, examinai. Como que você examina uma coisa? Você só lê? Não. Você busca, você estuda, você examina, você fuça, você faz. Isso é examinar. Se eu estou examinando um objeto, examinando um médico, tá? Examinando uma pessoa. Ele não vai olhar para a cara da pessoa e falar, você tem isso. Ele vai mandar fazer exame, apalpar, apertar a barriga, mandar respirar, olhar no estetoscópio, fazer tudo o que ele pode, mandar tirar radiografia, virar a pessoa do avesso. Isso é examinar. Né? Então, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, as escrituras testificam. Então, eu não posso deixar passar isso em liso, né? E aí as pessoas veem, mas Silvia, você não pode porque tem coisas ocultas que o Criador não quer te mostrar. Peraí, mas existe diferença entre oculto e encoberto. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, contudo, as coisas reveladas, que são as encobertas, pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras dessa Torá, dessa lei. Eu coloquei Torá aqui porque essa palavra lei, aqui em Deuteronômio 29, é a lei mesmo, não é a lei humana, não. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las, entendeu? Então não dá para falar que eu posso só ficar indo na igreja, ouvindo, não conferir nada e falar amém para tudo. Nós temos sim que buscar e examinar. Dito isso, passar aqui. Olha que interessante. Então eu falei que eu ia começar do começo, né? Se você pegar essa imagem é de um site chamado Bible Hub, tá em inglês aí, mas se você conseguir um tradutor, facinho você traduz isso aí. Esses números aqui, ó, cada número é de uma palavra do dicionário de John Strongs, beleza? De John Strong, o dicionário chama Strongs. E aí a gente vê aqui, ó, no começo, né, Bereshit bara Elohim, no começo Deus criou, e aí tem uma palavra aqui, ó, Aleph Tav, não tem tradução, os céus e a terra. Beleza, então se eu não pesquiso, se eu não fuço, se eu não examino as escrituras, eu nunca vou saber isso. O que é o Aleph Tav? Pois é, vamos ver o que é o Aleph Tav e por que quando João, né, escreve que o Messias fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não precisou falar mais nada, um monte de gente se converteu e entendeu. Então vamos aqui, ó. Esse aqui já é Gênesis 1:4. E disse Deus que haja luz, né? Esse aqui. Só que aqui, ó, tem o Aleph Tav. Não tem tradução. Como que pode haver dia e noite se o sol foi criado no 4º dia? Essa era a luz do mundo. É o Aleph Tav aqui, ó. É o primeira e quer dizer, em hebraico pra cá, daqui pra cá, né? A primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que em grego é alfa e ômega. Olha só. Então, na Bíblia, no rolo da Torá, tem escrito assim. E disse Deus, Aleph Tav, que haja luz. Entende? Só que não precisa estudar, meu querido, minha querida, fica aí na sua ignorância, né? Tem gente que fala que a ignorância é uma benção, aí você fica à mercê da mão de outros. Aí você perde umas coisas assim, umas revelações maravilhosas que te faz entender lá na frente, só que isso aqui é Gênesis. E aí você vê que você tem que estudar mesmo. Olha lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio, a palavra, lá, Aleph Tav, o Messias. Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele confirmou durante a Bíblia inteira que ele era o Aleph Tav, que ele estava desde o princípio. Vamos voltar mais um aqui, ó. Gênesis 1:1.
No princípio criou Deus e Aleph Tav, que é o Messias, Deus Aleph Tav, né? Então, aqui a gente tem o Pai e o Filho juntos, criando os céus e a terra. Então pronto, quando ele chega para os judeus e fala, eu sou o Alfa e o Ômega, meus queridos, eu sou o princípio e o fim, todo mundo, entendi, pronto, acabou. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu não quero que o vídeo fique longo e é o básico que eu quero que vocês entendam. O básico, estudem, busquem o que vocês puderem, não fica lendo a Bíblia em português. Né? A Bíblia tem traduções, às vezes você escolhe uma Bíblia lá, vamos, Almeida Corrigida Fiel. Vocês vão ler ela do jeitinho que ela tá. E aí a pessoa começa a filosofar. Eu já vi muito pastor fazendo isso, filosofar em cima de palavras que estão ali. São traduções. Muitas vezes essa palavra nem quer dizer em português, né? No original, o que ela quer dizer em português. Aí você começa a criar doutrinas, criar coisas que não existem. Por isso, examinem as escrituras. Façam como os bereanos. Não deixem as pessoas virem te entregar de bandeja aquilo que você tem a obrigação de conferir. Como as pessoas recebiam Paulo, elas recebiam de bom grado. Imagina, né? Quem é qualquer pessoa, hoje em dia, comparado a Paulo? Mas mesmo assim, as pessoas conferiam. Deixa eu ver, tudo bem que é Paulo, mas deixa eu ver se ele está falando a verdade. Porque eu não quero cair no engano, né? Adão estava lá, falava com o Criador todos os dias. E aconteceu o que aconteceu. Então, é isso.